Muito bom dia, pessoal. Agradeço aí a presença de quem está aqui nos assistindo. Agora nós teremos uma aula de função modular. A aula de hoje vai focar na definição do que vem a ser um módulo. Vamos também falar um pouquinho da função modular e fazer aqui alguns exemplos de gráficos. Na próxima aula, semana que vem, aí a gente vai falar um pouco mais a respeito de uns gráficos mais complexos e daremos início às equações modulares. Mas a aula de hoje iremos apenas até alguns gráficos mais simples. Bom, vamos começar então. Temos aqui o que vem a ser uma função definida por sentença aberta. Temos aqui, olha só, uma função f de reais em reais, uma função r de reais em reais. Ou seja, o conjunto de partidas são os reais e o conjunto de chegada também são os reais. O domínio e o contradomínio estão aqui. Ele fala para a gente o seguinte, que a f de x é 1 quando x for menor que 0. Fala para a gente que a f de x é igual a x mais 1 quando x for maior que 0, x menor que 2. Ou seja, o x está entre 0 e 2. Por fim, ele fala para a gente que f de x é igual a 3 quando x for maior ou igual a 2. E nós temos aqui o gráfico dessa função. Olha só, essa função aqui é uma função que é o y, aqui é o x, correto? Então, esse aqui é o eixo horizontal, o eixo do x. E note que quando x for menor que 0, cadê x igual a 0? X igual a 0 está bem aqui, né? X igual a 0 está bem aqui. Quando x é menor do que 0, ou seja, estamos indo para a esquerda, a função que está valendo é f de x igual a 1. Então, todos esses valores aqui possuem y igual a 1. Agora, quando nós falamos de x entre 0 e 2, nós estamos falando da função x mais 1. E a função x mais 1 está aqui, olha. É esse pequeno trecho aqui. A função x mais 1, se a gente simplesmente for plotar no gráfico a função x mais 1, na verdade, ela seria uma função assim, né? Uma função assim. Que vai tanto para cima quanto aqui para baixo. Ela seria assim. Entretanto, eu não estou interessado em toda a função. Eu estou interessado na função que tem apenas esse x aqui. X entre 0 e 2. Então, estou interessado apenas nesse pequeno trecho. Nesse pequeno trecho, a função x mais 1 tem essa carinha aqui, olha só. Essa carinha aqui. Essa aqui. Bem, então, quando eu estou falando da função x mais 1, eu não estou interessado em toda a função x mais 1, porém, apenas nesse intervalo entre 0 e 2. Vamos agora continuar para quando x for maior ou igual a 2. Nesse intervalo aqui, x maior ou igual a 2, quem é a função? F de x igual a 3. Opa, então aqui já estou no x igual a 2, maior ou igual a 2, ou seja, a partir daqui e todo mundo para a direita, vai ter função x igual a 3. Opa, f de x igual a 3. Então, temos aqui, olha só que interessante. Esse gráfico aqui que nós estamos desenhando veio a partir dessa função definida por sentenças abertas. Então, temos aqui, quando x for menor que 0, temos a carinha de uma função. Quando x estiver entre 0 e 2, temos uma outra carinha para a função. E quando x for maior ou igual a 2, temos outra carinha para a função. Por que nós estamos falando de sentença aberta? Vamos agora ver aqui o motivo disso tudo, olha só. Vamos falar agora de módulo. Bem, o módulo é uma coisa muito simples. Módulo, aqui ó, sendo x pertencente aos números reais, define-se módulo ou valor absoluto de x, que se indica por módulo de x, isso aqui é módulo de x, por meio da relação. Módulo de x vai ser o próprio x quando x for maior que 0. Módulo de x módulo de x é igual a menos x se x for menor do que 0. O que isso quer dizer? Que quando o número que estiver aqui dentro do módulo for um número positivo, o seu módulo é ele mesmo. E quando o número que estiver aqui dentro do módulo for um número negativo, o seu módulo é o número oposto, na verdade. Então, olha só, é isso que está escrito aqui. O módulo de um número real não negativo é igual ao próprio número.
E o módulo de um número real negativo é igual ao oposto desse número. E trouxe aqui alguns exemplos. Módulo de 1 é igual a 1, ou seja, 1 é positivo, então o módulo de 1 é o próprio número. Módulo de 2, 2 é positivo, então o módulo de 2 é igual ao próprio número. Menos 1 é negativo, então o módulo de menos 1, na verdade, vai ser o oposto, vai ser igual a 1. Módulo de menos 1,5, bem, esse cara também é negativo, então o módulo dele vai ser o oposto do número. Ficou aqui. Agora vamos falar um pouquinho da função modular. E vocês podem, na verdade, aqui, ainda falando do módulo, podemos pensar em diversas coisas. Por exemplo, módulo de menos raiz de 3. Isso aqui vai ser igual a raiz de 3. Módulo de menos raiz de 2. Isso aqui vai ser igual a raiz de 2. E assim vai. Se você tem ali dentro do módulo um número negativo, o seu módulo, ou seja, o valor que você está querendo, na verdade, vai ser simplesmente você multiplicar por menos 1. Agora sim, vamos falar da função modular. A função modular, ela é muito interessante. Olha só. Nós vamos partir dessa função modular que é a mais simples que nós temos. F de x é igual ao módulo de x. F de x é igual ao módulo de x. O que nós vamos ter aqui então? Pela definição, o que nós vamos ter? Que a f de x vai ser igual a próprio x, se x, ou seja, se o que estiver dentro do módulo for maior ou igual a zero, menos x, se o que estiver dentro do módulo for menor que zero. Vamos tentar fazer esse gráfico aqui para ver o que vai acontecer. Olha só. Vamos fazer rapidamente o gráfico dessa função. Bem, vamos começar quando o x for maior do que zero. Então, temos aqui o eixo x e temos aqui o eixo y. Vamos começar falando quando o x for maior ou igual a zero. Então, quando o x for maior ou igual a zero, vamos ver, ó, x igual a zero está bem aqui. Aqui é o x igual a zero, aqui é o x igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Então, todos os valores a partir daqui e indo para a direita são x maiores do que zero. Vamos então fazer essa função. F de x é igual a x quando x é maior ou igual a zero. Bem, a função então f de x igual a x quer dizer o seguinte, que o y desse número que você está procurando, o y vai ser o próprio x. Então, nós, na verdade, teremos uma função assim, olha, uma reta crescente, e essa daqui vai ser a bissetriz, não é? Vai ser uma bissetriz aqui. Aqui vai ter 45 graus, aqui também vai ter 45 graus. Isso por quê? Para qualquer x que você pegue, vou pegar aqui, por exemplo, um x qualquer, um x igual a 2. Para qualquer x que você pegue, o seu y será o mesmo. Então, olha só. Se você pegar x igual a 2, opa, se você pegar x igual a 2, o seu y também será igual a 2. Se você pegar agora um x igual a 3, o seu y também será igual a 3. Ou seja, quando a gente olha para o triângulo formado aqui, nós temos aqui ó, um certo valor L e para cima também um certo valor L. Dado que a gente está falando de um triângulo retângulo, ele acaba sendo um triângulo retângulo isósceles, porque temos dois lados iguais, e esse ângulo mais esse ângulo devem ser iguais, não é? Esses dois ângulos aqui, que eu vou chamar de alfa, devem ser iguais. Bem, dado que a soma dos ângulos internos do triângulo tem que somar 180 graus, nós temos então que 2α mais aqueles 90 graus são 180. A gente acaba descobrindo então que 2α é igual a 90 graus, portanto, α é igual a 45 graus, que foi o que a gente botou ali. Esse ângulo alfa vale 45 graus. Bem, então, nós já fizemos a função f de x igual a x. Isso aqui que nós fizemos vale para valores de x maiores do que zero. Agora, quando o x começar a vir para a esquerda aqui, quando os valores de x forem menores do que zero, que função eu vou utilizar? Vou utilizar a função f de x igual a menos x. Ou seja, f de x é igual a menos x. Então, para cada x que eu botar, o seu y vai ser menos x. Vamos pegar aqui um exemplo bem básico. Vamos pegar, por exemplo, aqui, x igual a menos 1. X igual a menos 1. Bem, x igual a menos 1. Qual será seu y? Bem, o y vai ser o seguinte. Agora eu estou falando da função f de x igual a menos x. Ou seja, qual será a sua imagem? A sua imagem vai ser, eu pego o x
e multiplico por menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então, para cada número aqui que eu pegue, para cada abscissa que eu pegue, a sua ordenada vai ser simplesmente você pegar a abscissa e multiplicar por menos 1. Então, o que nós teremos, na verdade, vai ser a mesma função que nós temos aqui do lado direito, entretanto, assim, olha só. Dessa forma. Para cada x que você pegue, por exemplo, x igual a menos 1, o seu y vai ser, na verdade, menos esse valor. Então, o y vai ser 1. Se você pegar aqui agora o x, só estender aqui um pouquinho. Se você pegar agora o x igual a menos 2, o seu y vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2. E assim vai. Então, quando você bota uma função modular aqui, o que você está fazendo, na verdade, é um espelhamento. Olha só que interessante. Essa função aqui tem as mesmas carinhas do que essa função aqui. Entende? Quais são essas carinhas? Por exemplo, as suas imagens serão iguais. Olha só, x igual a 2. Opa, y igual a 2, y igual a 2. Aqui para ambos os lados. Y igual a 1. A gente se estender, vai acabar encontrando aqui y igual a 1 também. Além disso, aqui é 45 graus, aqui é 45 graus. Onde mais é 45 graus? Aqui, olha só que interessante. 45 graus. E aqui também, igual a 45 graus. Bem, essa aqui foi a função f de x igual a módulo de x. Vamos só fazer o seguinte, para ficar bem claro como que é a carinha dessa função. Vamos copiar isso aqui tudo e vamos colar bem aqui embaixo. Porém, retirando aqui, as informações não tão necessárias assim. Na verdade, nós vamos retirar tudo, exceto essa parte branca. Ou seja, apenas a própria função, né? Então, a função é a mesma ainda. O que eu estou fazendo é tirando apenas aquelas informações não tão necessárias assim. E a gente vê, então, como é que funciona essa função. Olha só como é que ela fica. Ela é como se fosse um raio de luz, né? Ela vem e sobe novamente, bate e sobe novamente. Bem, isso aqui, na verdade, é o que acontece com os raios de luz, mas a gente não vai falar disso agora. Vamos, então, continuar aqui. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Os exemplos são bem rápidos, vamos só focar nesses exemplos aqui, que são exemplos de desenhar o gráfico. E na próxima aula, na aula da semana que vem, nós vamos entrar nas equações modulares e também faremos alguns exemplos das equações modulares. Voltaremos com alguns exemplos também de fazer gráficos mais complicados. Vamos lá. Letra A, ele fala para a gente o seguinte: f de x é igual a módulo de 2x. Bem, f de x é igual ao módulo de 2x. Vamos fazer isso aqui então. Vou desenhar aqui o gráfico. E o que nós vamos ter aqui é o seguinte. Pela definição de módulo, o que vem a ser isso aqui? Módulo de 2x. Módulo de 2x é ele mesmo, 2x. Para x, quando 2x for maior ou igual a zero, ou então menos 2x quando 2x for menor que zero. Beleza? Note que agora teve uma certa diferença. Antes eu estava botando apenas o x. Olha só. Quando a gente olha aqui em cima, no primeiro exemplo, o que nós temos? Temos aqui, ó, se x maior ou igual a zero, se x for maior ou igual a zero, ou se x menor que zero. Temos isso aqui. Agora, nesse exemplo, nós temos o 2x, né? Temos aqui, passei. Temos aqui o 2x maior que zero. Bem, quando que 2x vai ser maior que zero? Bem, 2x vai ser maior que zero quando x for maior que zero, né? Maior ou igual a zero. E quando 2x vai ser menor que zero? Quando x também for menor que zero. Nesse caso aqui, apesar da condição inicial começar com 2x, ela acabou virando apenas x. Mas nos próximos exemplos, vamos ver aqui algumas diferenças. Vamos lá. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, que a f de x vai ser 2x, aqui, ó, f de x vai ser 2x quando x for maior ou igual a zero, x maior ou igual a zero, ou então vai ser menos 2x quando x for menor do que zero. Então, temos essas duas funções aqui. Vamos começar quando x for maior que zero? Então, vamos começar por aqui. Vamos lá. Quando x for maior ou igual a zero, nós temos a função 2x. A função 2x é uma função assim, olha só. Vamos pegar, por exemplo,
x igual a 1, o seu y não vai ser igual a 1 novamente, como estava sendo antes. Mas, na verdade, vai ser o dobro, né? 2x. Então, eu vou pegar o 1 e multiplicar por 2. Vai ser mais aqui, ó, igual a 2. Se eu pego o x igual a 2, agora o y vai ser igual a quanto? O y dele vai ser mais ou menos aqui, né? Igual a 4. Então, teríamos isso aqui. Teremos uma reta que passa por esses pontos bem aqui. Então, é uma reta um pouquinho mais inclinada do que a reta que nós estávamos falando na questão anterior. É uma reta assim. E como eu já disse para você, a função módulo, na verdade, ela é um espelho, não é mesmo? Então, eu poderia simplesmente vir aqui e espelhar, fazer a mesma função aqui para o outro lado. Porém, vamos, ao invés de já pegar esse bizu, vamos tentar fazer aqui alguns valores e vamos ver que é de fato isso aqui. Então, vimos que quando x vale 1, o f de 1 vai ser igual a 2 vezes 1, isso aqui dá 2. O f de 2, nós vimos que então vai ser 2 vezes 2, isso aqui dá 4. E agora, então temos aqui o ponto, ó, x igual a 1, y igual a 2, e o ponto x igual a 2, y igual a 4. E agora, vamos ver aqui, ó, quando x valer menos 1. Quando x vale menos 1, nós temos que a f de menos 1 vai ser 2 vezes menos 1, correto? Não, né? Porque, olha só, nós queremos agora a função menos 2x. Esse é o problema. Quando você agora está falando de valores menores do que zero, a sua função muda. Então, olha só, vamos apagar aqui. A função agora que eu quero, na verdade, é a função... Vou até botar aqui uma cor bem chamativa. f de x é igual a menos 2x. Então, quando a gente estiver falando de valores para x menores do que zero, essa vai ser a função que vamos trabalhar. E note que, aqui nesse caso, o valor de x é menor que zero. Então, a função que eu vou trabalhar vai ser essa daqui, menos 2x. Então, ó, f de x vai ser igual a menos 2 vezes o valor de x. Só que o valor de x vale quanto nesse caso? Menos 1. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 1. Isso aqui dá quanto? Dá 2, né? Agora, f de x, f de menos 2 vai ser igual a quanto? Dado que o meu x é menor do que zero, a função que eu vou ter que utilizar vai ser igual a isso aqui, ó, f de x igual a menos 2x. Então, vai ficar assim, ó, f de menos 2 vai ser menos 2 vezes o valor de x, só que o valor de x nesse caso é menos 2. Menos 2 vezes menos 2, isso aqui dá 4. Então, olha só os pontos que interessantes que nós temos. Nós agora temos os pontos menos 1, 2, e os pontos menos 2, 4. Olha só se não são pontos bem parecidos com os pontos que nós tínhamos antes. De fato são, ou seja, quando x for igual agora a menos 1, a sua imagem, né, o seu y, continuará sendo 2. Vou jogar um pouquinho mais para cima. A sua imagem continuará sendo 2. Aqui. E quando o y for igual a 2, por exemplo, opa, 2 não, menos 2, a sua imagem continuará sendo igual a 4 aqui. Então, a função que nós temos, na verdade, é uma função extremamente parecida com a função que nós temos aqui na nossa direita. Na verdade, é só espelhada. Acabei errando aqui a posição do ponto, mas não tem problema não. Aqui os pontos, vamos marcar agora. Aqui, ó, esse ponto e esse ponto aqui. Perfeito. Bem, esse aqui foi o nosso primeiro exemplo, já está corrigido. Vamos agora para o próximo exemplo. Olha só, o próximo exemplo é o quê? f de x é igual ao módulo de x mais 1. Vamos então fazer isso aqui. Letra B, o que ele nos diz é f de x é igual ao módulo de x mais 1. Como que nós podemos fazer isso aqui? Como é que nós podemos fazer agora o gráfico dessa função? Bem, vamos começar pela definição de módulo, né? Falou de módulo, vamos começar pela definição de módulo. Definição de módulo é o seguinte, vai ser isso aqui, vai ser x mais 1 mesmo, quando x mais 1 for maior ou igual a zero, ou seja, quando x for maior ou igual a menos 1. Então, olha só, eu vou utilizar x mais 1, a função f de x vai ser igual a x mais 1 quando x for maior ou igual a menos 1. Ou vai ser o seguinte, vai ser o negativo do que está aqui dentro, ou seja, vai ser o oposto, né? Vai ser menos x menos 1 se x mais 1 for menor do que zero. Tudo bem? Então, tudo que eu estou fazendo aqui é apenas aplicando a definição de módulo. Então, quando x for menor que menos 1. É apenas isso aqui. Lembrando da definição de módulo, né? Vamos relembrar aqui a definição de módulo, caso não tenha ficado claro. Quando você tem módulo de x, isso aqui vai ser o próprio x. Caso x seja maior que zero, maior ou igual,
Ou então vai ser menos x, caso o x seja menor do que zero. Então, tudo que eu estou fazendo aqui é apenas copiando a definição e aplicando nas nossas funções. Olha só. X, x, ou seja, eu repeti os valores. X e x, repeti os valores. Aqui, ó. X mais 1, repeti os valores. Quando x maior que zero, quando x mais 1 for maior que zero. Ou seja, só estou repetindo aqui os valores, só estou repetindo, só estou replicando a definição de módulo. Bom, vamos então agora continuar. Então, vamos agora desenhar o gráfico. O gráfico da função vai ficar como? Vamos desenhar aqui o gráfico. O eixo y, o eixo x. Vamos lá. Bem, vamos começar quando x for maior do que menos 1. Quando x for maior do que menos 1, qual vai ser a função? F de x vai ser igual a x mais 1, não é? Para x, claro, x maior ou igual a menos 1. Então, vai ser essa função aqui. Vamos desenhar essa função. X mais 1 é o seguinte, gente. Vai ser essa reta daqui, essa reta crescente aqui assim. Uma reta que divide esse quadrante em dois ângulos de 45 graus. Porém, você está somando mais 1 a todos os pontos. Ou seja, essa reta aqui vai ficar deslocada em uma unidade para cima em cada y. Então, a gente vem aqui e levanta essa reta um pouquinho. Vai ficar algo assim, mais ou menos. Então, essa reta, se formos desenhar toda a função, vai ser isso aqui, olha só. Se formos desenhar toda a função, seria isso aqui. Porém, eu não estou interessado em toda a função. Eu estou interessado apenas quando x for maior ou igual a menos 1. Vamos encontrar, então, quando x vai ser maior ou igual a menos 1. Só botando aqui o y e só botando aqui o x. Então, olhando para essa função aqui, que valor para y é esse aqui? Esse aqui é quando y vale 1, né? X é igual a 0, y vale 1. E que valor é esse aqui, né? Vamos tentar marcar aqui os valores espertos. Que valor é esse aqui? Esse valor aqui é quando o y vale 0, correto? Então, para o y valer 0, x mais 1, olha só, eu quero que o y seja igual a 0. Ou seja, eu quero que x mais 1, que é o que me dá os valores de y, isso aqui seja igual a 0. Ou seja, y é igual a 0, x mais 1 tem que ser igual a 0. Então, x igual a menos 1. Opa, então esse ponto aqui é quando o x vale menos 1. Então, a partir daqui em diante, eu estou interessado nessa função. Ou seja, a minha função só me interessa a partir daqui. Então, isso aqui tudo me interessa. Tudo aquilo que estiver para a esquerda, eu posso ignorar. Eu vou, inclusive, apagar. Olha só, tudo aquilo que estiver na esquerda, eu venho aqui, ó, e apago. Eu vou deixar pontilhado, só para a gente deixar claro que a função continuaria. Agora, como estamos falando de valores para x menores do que menos 1, eu vou ter que olhar essa função, menos x, menos 1. E essa função, gente, como eu já disse, a função módulo, ela faz um espelhamento. Então, basta que eu faça aqui, olha, um espelhamento assim. Esse espelhamento, o que ele me diz? Esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo, tudo bem? Então, quando você for desenhar, você tem que desenhar de forma que esse ângulo seja igual a esse, beleza? Mas caso você queira agora chutar aqui alguns valores para encontrar essa função de fato, vamos fazer isso, olha só. Então, vou apagar isso aqui. Vamos agora, de fato, tentar encontrar, vamos tentar, de fato, trabalhar com a função menos x menos 1. Olha só, para valores agora menores do que menos 1, a função que nós vamos trabalhar vai ser outra. A função que nós vamos trabalhar agora é f de x igual a menos x menos 1. A função f de x igual a menos x é o seguinte, é uma função, vou inclusive fazer essa função aqui em uma outra cor. Vou fazer essa função aqui na cor, por exemplo, azul. Um azul aqui. Então, essa função f de x igual a menos x, ela seria uma função assim. Tudo bem? Essa função aqui, ó, f de x igual a menos x. Entretanto, não é f de x igual a menos x, f de x igual a menos x menos 1. Então, para cada valor de y dessa função, eu reduzo uma unidade, não é mesmo? Então, ó, toda a função vai acabar sendo arrastada aqui para baixo. Assim. Então, que valor agora para y é esse aqui? Esse aqui é o valor para y igual a menos 1, não é? Ou seja, é quando o x vale 0. Se você jogar x igual a 0 aqui, ó, f de 0, você vai ter o seu y igual a menos 1. Tá certinho aqui. Agora,
eu não estou interessado nessa parte aqui da função, né? Porque essa parte da função aqui é para valores de x maiores do que menos 1. Entretanto, eu estou trabalhando com valores de x menores do que menos 1. Então, vamos apagar isso aqui. Isso aqui não nos interessa. O que nos interessa são os valores à esquerda do menos 1. Ou seja, essa parte aqui da função nos interessa. O que é o que nós já havíamos desenhado, mas eu preferi omitir. Então, a função, fazendo aqui um grande rascunho, olha só. Ó, seria o seguinte, ó, vamos copiar aqui, ó. A função que nós estamos interessados seria isso aqui. Vamos apagar isso aqui tudo. A função aqui estaríamos interessados. Essa função aqui, olha só. Então, a função na qual estamos interessados é essa função aqui, beleza? Lembrando que o ângulo aqui vale 45 graus aqui também. Mas não importa, não precisa necessariamente ser 45 graus. Esse ângulo tem que ser igual a esse. Bom, agora vamos continuar, né? Vamos só apagar isso aqui que eu acabei esquecendo. E vamos fazer mais um exemplo. O próximo exemplo, ó, vamos pegar aqui os exemplos C e D. Vamos lá. Vamos pegar aqui então os exemplos C e D. O exemplo C é um exemplo um pouquinho mais complicado, mas ainda estamos falando de reta. O exemplo D não. O exemplo D a gente vê que já é uma parábola. Olha só. Exemplo C. F de x é igual a módulo de 2x mais 3. Aplicando a definição de módulo. Você lembra qual é a definição de módulo? Bem, a definição de módulo é o seguinte. Vai ser o que está aqui dentro mesmo, 2x mais 3. Caso esse valor aqui, caso essa expressão, ou seja, caso 2x mais 3, seja maior ou igual a zero. Ótimo. Ou então, vai ser o oposto do que está aqui dentro, ou seja, menos 2x menos 3 vai ser o oposto do que está lá dentro, caso o que esteja lá dentro, 2x menos 3, 2x mais 3 quer dizer, seja menor que zero. Essa é a definição de módulo, tudo bem? Entretanto, eu posso melhorar essa carinha aqui, né? Eu posso melhorar essa inequação. Vamos melhorar essa inequação aqui. Vai ficar, olha, jogando o 3 para o outro lado e depois dividindo por 2, vamos ter que x tem que ser maior ou igual a menos 3 sobre 2. E agora fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou jogar o 3 para o outro lado e depois vou passar o 2 dividindo. X menor do que menos 3 sobre 2. Então, vamos falar aqui, vou começar aqui a fazer o gráfico e vamos falar inicialmente do quê? Vamos falar inicialmente quando o x é maior do que menos 3 meios, tá bom? Então vamos falar inicialmente disso aí, quando o x for maior que menos 3 meios. Vamos supor que o menos 3 meios esteja mais ou menos aqui, né? Então, menos 3 meios está bem aqui, menos 3 meios. Quando o x for maior do que menos 3 meios, a função que eu estou interessado é essa daqui, 2x mais 3. Então, vamos aqui, ó, botar y, vamos aqui botar x, e agora sim vamos começar a desenhar essa função. Vamos desenhar então a função, ó, vamos fazer aqui o gráfico da função. A função que eu estou interessado no momento é f de x é igual a 2x mais 3. Vamos marcar aqui alguns pontos espertos. Por exemplo, quando o x for igual a zero, o y vai ser igual a 3. Então, ó, quando o x for zero, x igual a zero está aqui. O y é igual a 3. Vou supor que x igual a 3 é bem aqui. Não precisa necessariamente estar em escala. E quando o x for igual a menos 3 meios, o que vai acontecer? Quando x for igual a menos 3 meios, nós vamos ter 2 vezes menos 3 meios mais 3. Isso aqui, gente, ó, 2 corta com 2, vai ficar menos 3 mais 3 dá 0. Ou seja, quando o x vale menos 3 meios, o y dá 0. Então, dado que estamos falando de uma reta, só pegar esse rapaz aqui, pá, jogar para cá. Dado que estamos falando de uma reta, basta que a gente conecte esses dois pontos já conhecidos da reta. Então, essa aqui seria a minha função. Bom, para valores menores do que menos 3 meios, eu posso fazer só que, ó, desde que eu respeite que os ângulos sejam os mesmos, esse ângulo aqui, não sei quanto vale, pode ser 30, 60, 25, 80, não sei quanto vale esse ângulo,
mas eu com certeza sei que esse ângulo aqui é igual a esse. Você pode descobrir esse ângulo aqui utilizando a relação arco-tangente, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Desde que esses dois ângulos aqui sejam iguais, a função que nós estamos interessados é essa. Inclusive, olha só, vamos tentar pegar aqui alguns pontos que... Vamos ver aqui alguns pontos que eu consiga jogar aqui. Por exemplo, x igual a 0, deu o y igual a 3. Então, qual seria o x para que isso aqui também desse 3? Nesse lado aqui, ó. Qual seria esse valor de x aqui? Bom, dado que eu quero encontrar esse valor de x aqui, eu sei que esse valor de x ele é menor do que menos 3 meios, não é? Então, dado que ele é menor do que menos 3 meios, eu estou tendo que olhar essa função aqui. F de x é igual a menos 2x menos 3. Então, vamos lá, ó. Agora eu estou falando de valores menores do que menos 3 meios. Então, tem que olhar a função f de x igual a menos 2x menos 3. Então, eu quero encontrar aqui alguns outros pontos dessa função. Então, eu quero saber quando que essa função aqui tem imagem igual a 3. Então, quando que essa função tem imagem igual a 3? Se a função tem imagem igual a 3, olha só, vamos jogar esse menos 3 para o outro lado. Ficar menos 2x igual a 6. Por fim, x igual a 6 dividido para menos 2, menos 3. Então, olha só, aqui. Bom, então esse valor aqui é x igual a menos 3. Então aqui, ó, é x igual a menos 3. Tudo bem? Uma coisa bastante interessante é o seguinte. Nós podemos pensar que nós estamos deslocando o gráfico, mas isso vai ficar para a próxima aula, na verdade. Para finalizar, vamos fazer então essa letra aqui, a letra D. Então vamos fazer a função f de x igual a módulo de x ao quadrado menos 4. Vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui. Só vendo se eu fiz aqui tudo certinho. Fiz sim, tá certinho. Então, vamos lá, vamos fazer então a função f de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 4. Essa daqui vai ser a mais difícil de hoje. Depois dela, a gente encerra f de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 4. Bem, vamos aplicar o quê? A definição de módulo. Definição de módulo é o quê? Vai ser o próprio x ao quadrado menos 4 quando o x ao quadrado menos 4 for maior ou igual a zero. Ou então vai ser o oposto, vai ficar menos x ao quadrado mais 4. Não esquecendo de você multiplicar esse menos com menos dá mais, né? Quando o x ao quadrado menos 4 for menor do que zero. Então, nós temos agora que trabalhar com uma inequação do segundo grau. Vamos, então, trabalhar com essa inequação do segundo grau. Bem, vamos lá. Vamos tentar, então, trabalhar com essa inequação do segundo grau. Vamos começar com esses valores aqui, olha. Quando que x ao quadrado menos 4 for maior ou igual a zero? Bem, quando que x ao quadrado... Então, estou olhando aqui, ó. Quando x ao quadrado menos 4 é maior ou igual a zero. Quando que isso aqui acontece? Ah, isso aqui acontece quando x ao quadrado... Quando que x ao quadrado menos 4 vai ser maior ou igual a zero? Bem, fazendo aqui o estudo dos sinais é o seguinte. A função x ao quadrado menos 4, ela possui duas raízes, né? Quando x vale 2, vai ficar 2 ao quadrado é 4, menos 4, 0. E menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 dá 0. Então, nós temos duas funções, ó. Duas raízes, menos 2 e 2. O que eu estou fazendo aqui é, de fato, a função x ao quadrado menos 4. Estou, de fato, fazendo essa função aqui, ó, x ao quadrado menos 4. E note que a função x ao quadrado menos 4, ela é maior do que zero para esses valores aqui, ó. Aqui e aqui. E quando que ela é menor do que zero? Aqui. Então, ó, a função x ao quadrado menos 4, ela é maior que zero? Quando ela é maior que zero? Quando o x é maior ou igual a 2, ou quando o x é menor ou igual a menos 2. Agora, quando que a função ela é menor do que zero? A função vai ser menor do que zero quando o x for menor do que 2 e x maior que menos 2, certo? O x está entre menos 2 e 2. É isso. Então, olha só. Quando o x for maior do que 2, eu estou nessa condição. Dado que eu estou nessa condição aqui, eu uso essa lei de formação para a função. Quando o x for menor do que menos 2, eu ainda estou nessa condição, ou seja, eu ainda estou falando que a função é maior do que zero. Se a função
se o que está lá dentro do módulo é maior que zero, eu uso essa lei de formação para a função. Então vai ficar o seguinte, vamos agora de fato desenhar essa função aqui. Vamos agora fazer o gráfico da função de fato. Vamos agora fazer o gráfico da função módulo de x² menos 4. Então vamos lá, vamos fazer aqui o módulo de x² menos 4. Vamos aqui, ó, quando x for 2, quando x for 2, quando x for menos 2, botei em preto, em cinza. Quando x for 2, quando x for menos 2, algo assim. Quando x for 2, quando x for menos 2, maior, né, que 2 ou menor que menos 2, teremos isso aqui. Teremos essa parábola aqui. Agora, nesse meio aqui, ó, quando x for entre menos 2 e 2, nesse meio, gente, eu, na verdade, vou trabalhar com essa função aqui, o oposto, menos x² mais 4. E a função menos x² mais 4, ela é uma parábola com a concavidade para baixo, não é? Uma parábola com a concavidade para baixo, por quê? Porque o que está multiplicando x² está negativo. Então, é uma parábola com concavidade para baixo e ela vai passar no 4. Então, vai ficar assim, olha. Um bizu para que você consiga fazer as funções modulares de forma mais rápida. Primeira coisa é que o módulo, ele é um espelhamento, né? Então, quando a gente fala desse módulo aqui, olha só. Quando a gente bota aqui, por exemplo, o espelho, tudo aqui desse lado direito é tudo igual desse lado esquerdo, tá vendo? As imagens são iguais. Porém, mais uma coisa, é que ele também faz um espelhamento em relação ao eixo x. Por quê? Se nós formos desenhar apenas a função x² menos 4, apenas a função aqui. Então, vamos aqui desenhar a função f de x é igual a x² menos 4. Se formos desenhar apenas essa função aqui, vai aqui mais uma dica, então, mais um bizu para você, na hora de você fazer o gráfico das funções modulares. Essa função é uma parábola com concavidade para cima, correto? E ela tem raízes menos 2 e 2, mais ou menos assim. E quando o x vale 0, olha só, x valendo 0, f de... Opa, isso mesmo, f de x igual a 0, x igual a 0 vai dar 0 aqui, 0², x e o y vai dar menos 4. Então vai passar aqui, ó, no menos 4. Então a parábola vai ter essa carinha aqui mais ou menos, né? A parábola vai ter mais ou menos essa carinha aqui. Passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui. Mais ou menos essa cara aqui da parábola. Mas a partir do momento que você aplica módulo, aplicou o módulo, o que você está fazendo na verdade é o seguinte. Você está pegando todo mundo que está aqui abaixo do eixo x, todo mundo está abaixo do eixo x, e você rebate lá para o eixo y, assim. Então, você pode pensar, é o seguinte, vou aqui, ó, fazer uma coisa bem legal. Então, vou pegar toda essa parte aqui e vou replicar lá para o eixo, lá para cima, assim. Então, quando você faz módulo, quando você tira o módulo, você pode desenhar a função normalmente e depois só rebater em relação ao eixo x. Esses aqui foram apenas alguns poucos exemplos de tantas coisas que nós podemos fazer com a função modular. Espero que você tenha gostado. Caso você queira participar dessas nossas aulas que ocorrem todo sábado ao vivo, basta que você acesse o link que está aí na descrição. Na aula que vem, vamos falar um pouquinho das equações modulares. Agradeço aí a presença de todo mundo que participou. Muito obrigado e até a próxima.